está começando mais um Câmara Entrevista. Através deste espaço, você aí de casa tem a oportunidade de conhecer mais das ações, dos projetos e das ideologias dos parlamentares da 17ª Legislatura. E o meu convidado desta noite é o vereador Márcio Patucci, do PDT, atual presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Boa noite, vereador, seja bem-vindo. Boa noite, Ana Paula, boa noite aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui conversando sobre temas importantes, do nosso segundo mandato parlamentar aqui na Câmara de Passo Fundo. Vereador, eu quero iniciar nossa entrevista, então, comentando sobre o trabalho que esse grupo tem realizado de forma muito importante no nosso município. Uma das grandes conquistas, então, da Frente Parlamentar da Segurança Pública foi a efetivação do projeto Guardião. Comenta pra gente um pouquinho sobre isso. É bem verdade. Quando nós fomos provocados através das associações comerciais e também da própria Brigada Militar e Polícia Civil, para que pudéssemos inicialmente conhecer a ampliação do projeto Guardião e depois a Câmara se envolver de forma mais efetiva na busca de recursos, a primeira grande possibilidade que nós tivemos foi destinar as emendas impositivas. Então, houve uma força-tarefa dos parlamentares, foram arrecadados, aliás, disponibilizados no orçamento de 2018, 2 milhões de reais para aquisição de equipamentos. Agora nós estamos numa fase de aguardar a Secretaria Municipal de Segurança Pública e a Prefeitura de Passo Fundo para que possa fazer a aquisição desses equipamentos que vão potencializar cada vez mais a tecnologia em favor da segurança pública. Isso numa ação articulada entre Brigada Militar, Polícia Civil, o que vai melhorar muito a qualidade não só da investigação policial, mas também de algumas abordagens e rotinas que são necessárias para melhorar a vida dos passofundenses e tendo em vista que esses equipamentos são altamente tecnológicos, com inovações, com qualidade e que a gente pretende cada vez mais diminuir as ocorrências aqui na nossa cidade. Vereador Márcio, esse é o terceiro ano, então, consecutivo que o senhor está à frente da Frente Parlamentar da Segurança Pública e, além dos parlamentares, o senhor também tem unido a comunidade e as entidades em prol desse tema. Eu acho que é importante todo um entrosamento, ou seja, nós trazermos para o debate as entidades, associações de moradores, os poderes públicos e também as polícias, porque ninguém sabe melhor do que os problemas da segurança, senão as polícias. Ninguém sabe melhor da necessidade da segurança senão a comunidade. E por óbvio que os investimentos se dão através dos poderes. Então está aqui a Secretaria Municipal de Segurança, estão os órgãos executivos estaduais e que a gente acaba conciliando algumas informações e buscando resolver alguns expedientes. Esse é o caso do vídeo monitoramento, nós temos o caso do presídio, da própria delegacia de pronto atendimento, que a gente quer fazer isso continuar, na verdade, esse assunto durante o ano. Vereador, nós podemos dizer que o senhor foi um dos responsáveis também pela manutenção do efetivo do BOI no nosso município. Com certeza, foi uma grande luta que nós levantamos, particularmente eu tive um empenho bastante próprio e próximo em relação a isso. Houve um indicativo de que o BOI estaria saindo de Passo Fundo para outro município e foi através da nossa mobilização, da nossa articulação, permitido com que, associado a entidades comerciais, associado também ao próprio comando da Brigada Militar aqui de Passo Fundo, que o BOI permanecesse na cidade com todo o seu efetivo, de forma a assegurar a tranquilidade não só dos passofundenses, mas de todos os 96 ou 98 municípios que o 3º Batalhão de Operações Especiais tem dentro da sua área de abrangência. Então nós ficamos muito felizes, porque houve um indicativo de saída, houve algumas notícias, inclusive, por deputados da região, deputados estaduais da região, de que Passo Fundo teria perdido o BOI e nós fomos, obviamente, que atrás dessa manutenção para assegurar a manutenção do BOI e também a melhoria da segurança pública em Passo Fundo. E uma das prioridades agora da Frente Parlamentar, então, de Defesa da Segurança Pública é a retomada, então, da obra da penitenciária feminina. Inclusive, nós tivemos um boato na semana passada que repercutiu muito na nossa sociedade referente à perda desses recursos e, quem sabe, a construção lá em Erechim. O senhor fez uma reunião para desmentir isso. Com certeza. Um outro deputado estadual, também da região, mais uma vez, ao invés de contribuir com a cidade, não, acabam criando factoides, fake news, está muito na moda,
e disseminando informações que não são verdadeiras em relação ao trabalho da SUSEP no estado do Rio Grande do Sul. O recurso, aproximadamente 8 milhões, está no caixa do governo do estado, foi prorrogado pela Secretaria Extraordinária, aliás, pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública, até o dia 30 de dezembro desse ano. Claro que os procedimentos em relação à conclusão do projeto, avaliação, processo de licitação, cabem à SUSEP e ao Estado do Rio Grande do Sul. Então, a nossa segurança é que o dinheiro está na conta, o dinheiro não foi perdido e que ainda há essa intenção por parte da SUSEP em fazer daquele espaço junto à BR-285, que já teve o início de obra, a cadeia pública feminina de Passo Fundo, com mais de 200, quase 300 vagas. Ficou muito claro na reunião que foi realizada pelo senhor que realmente presídio é um mal necessário. Na verdade, assim, o meu esforço eu gostaria de estar barganhando por escolas, educação tempo integral, educação infantil, por qualquer outra rotina da cultura no esporte, mas enquanto nós tivermos altos índices de violência, não só em Passo Fundo, mas também na região, enquanto nós tivermos uma carência, como é o caso das estruturas do presídio localizado lá no bairro São Luís Gonzaga, para você ter uma ideia, um presídio com capacidade de 250 penados, nós temos lá quase 1.000. Então, o trabalho de ressocialização nunca que ele vai funcionar. Então, uma outra penitenciária é necessário, infelizmente, e que nós vamos barganhar para melhorar a vida do senhor, a segurança do senhor e da senhora que estão em casa nos ouvindo, porque nós sabemos que o preso, uma vez cumprindo a sua pena, ele volta para a sociedade, ele tem que voltar melhor do que entrou. Porque eu quero ter o meu patrimônio, eu quero ter minha vida, quero ter a vida dos meus familiares de forma preservada. E se ele for para um presídio, que é uma escola do crime, como que nós vamos falar em ressocialização? E muitos juristas também têm optado, então, por liberar esses presos por falta de vagas. E isso é um risco muito grande para a sociedade. Isso é uma outra situação que eu entendo ser absolutamente lamentável, mas que é um enfrentamento quase que tradicional em alguns crimes, porque não há espaços em presídios, não há espaços em penitenciárias, muitos presos tendo que até ficar acomodados em delegacias, em viaturas de polícias, o que é um absurdo, né? Ou seja, o preso ele tem que estar devidamente num presídio, né? De forma a proteger a sociedade e, a partir disso, então, ele cumprir a sua pena a que eventualmente tenha sido condenado. Ainda na área da segurança pública, o vereador Márcio Patucci está preocupado com a questão da perturbação do sossego público no nosso município e justamente por isso pediu mais fiscalização do Poder Executivo. Olha, isso é uma rotina, né? Ou seja, quando há um policiamento, há efetivação, há abordagem, há as blitz, há toda a mobilização, há integração, né, com a guarda de trânsito, a coisa funciona. E nós sabemos que alguns pontos da cidade, sobretudo alguns pontos centrais, nós temos uma dificuldade em relação à rotina, ou seja, aquela constância do policiamento. E lá tem algazarra, tem perturbação, tem os pequenos crimes, né, que porventura pode ser, obviamente, reprimidos com essa fiscalização. Nós entendemos também que o efetivo é curto, mas cabe ao vereador um trabalho de aproximação, um trabalho de compreender a necessidade de determinadas comunidades, solicitar, pedir com que esses órgãos de segurança possam atender na medida do possível. Vereador Patucci, o senhor também é integrante da comissão que discute a reforma e a ampliação sustentável do nosso aeroporto. Então, no mês de junho, a gente teve a assinatura da licitação. Essa é uma conquista de todos. Olha, falar em aeroporto de uma cidade que é um polo regional, que aqui estão concentradas as maiores e melhores instituições hospitalares do norte do estado do Rio Grande do Sul, que aqui nós temos grandes universidades, como é o caso da UPF e outras faculdades que oferecem o serviço do ensino. Nós temos aqui um setor altamente pujante, que é o setor do agronegócios, que depende muitas vezes de uma ligação rápida com o centro do país. Nós temos indústrias se instalando aqui na cidade num processo de industrialização que começou ainda na gestão do prefeito Dipp lá em 2005. Nós temos aí um setor de serviços que são especializados e que são ofertados, muitos deles pela mão de obra das universidades, das faculdades e também da área da saúde, e que são oferecidos para outras regiões do nosso país. Nós temos aí um mercado consumidor de aproximadamente 1 milhão
de pessoas que dependem desse aeroporto. E nós entendemos que essa necessidade da recuperação, da ampliação do terminal, da melhoria das condições, né, tanto de acessibilidade quanto de segurança e também da pista e também dos equipamentos que vão permitir pousos e decolagens com muito mais propriedade e obviamente que entendendo também que algumas questões climáticas elas são impeditivas, mas o aeroporto ele é quase que um marco, é algo significativo nessas cidades que têm essa característica de Passo Fundo, ou seja, grandes centros regionais. E a nossa ligação que hoje somente é possibilitada com Campinas e que nós já tivemos com São Paulo capital, através de Guarulhos, e também com Porto Alegre, né? Já tivemos Curitiba e Florianópolis, mas que com essa modernização nós vamos conseguir vender esse aeroporto para outras companhias, trazendo novos voos e permitindo aí sim esse encurtamento, né, das distâncias da nossa cidade com a capital do estado, da nossa cidade com São Paulo, da nossa cidade com o Rio de Janeiro, com outras importantes cidades do nosso país e que daqui a pouquinho novos negócios, novos empreendimentos, mais desenvolvimentos serão possibilitados com esse novo aeroporto. Então eu vejo que é um marco na cidade, é uma luta que a Câmara tem feito e eu particularmente tenho me empenhado nos últimos 6 anos para que nós tenhamos, né, um aeroporto com condição e culminamos agora no finalzinho do mês de junho, né, quase no final do prazo aí das licitações, tendo em vista o processo eleitoral, essa liberação por parte do governo do estado de 55 milhões de reais que vão possibilitar inicialmente, né, essa modernização. Eu acho que é um grande ganho para a comunidade. Nós até quebramos um paradigma de que muitas coisas não acontecem em Passo Fundo, porque alguns políticos, né, no passado não queriam, não permitiam, e esse foi a maior prova. Primeiro de união, Câmara de Vereadores, município, Universidade de Passo Fundo, entidades de classe aqui da nossa cidade, que todas unidas, irmanadas, buscaram essa inovação e esses recursos para que o aeroporto pudesse ter, então, todas essas condições necessárias de alçar, né, novos voos e, mais do que isso, novas expectativas para que a cidade consiga crescer cada vez mais. E nós podemos afirmar que o trabalho da comissão não para por aqui, até porque 55 milhões de reais vai precisar aí que vocês estejam muito atentos, né, à aplicação desses recursos. Pois é, o edital já foi publicado, está no prazo, as empresas, obviamente, que interessadas terão que cumprir todos aqueles expedientes, né, todas aquelas recomendações que estão no edital e claro que nós estaremos sim acompanhando a obra. O vereador é o fiscal do prefeito, mas nós vamos ajudar o prefeito a fiscalizar essa obra que é do governo do estado, porque interessa a todos nós. Vereador, como nós vimos, então, já nesse início de programa, os trabalhos dos senhores não é apenas em sessão plenária, como muitas pessoas afirmam. Vocês trabalham em vários grupos especiais, comissões permanentes, e uma proposta, então, é criar mais um grupo aí para tratar do empreendedorismo, vereador. É verdade. Está caindo de maduro para que o município de Passo Fundo consiga adotar novas técnicas ou uma nova visão, um novo conceito sobre o empreendedorismo local e a desburocratização. Eu vejo que são 2 expedientes que não combinam mais com o atual modelo de administração pública que nós temos. Esse modelo que é pesado, é inchado, é lento, é demorado, é extremamente criterioso, burocrático e que muitas vezes desanima quem quer empreender. Ou seja, aquela pessoa que tem uma ideia, que tem recursos, que tem capacidade, que tem condição, que tem conhecimento e quer fazer de todas essas suas virtudes, né, um seu negócio para gerar emprego, para fazer com que ele tenha lucro, obviamente, mas que com essa sua contribuição o município ganhará nas arrecadações dos impostos, dos tributos que eventualmente mantenha, o Estado irá ganhar e a União irá ganhar. Então, o Estado não pode ser um problema para esse empreendedor com essas características. Por isso que nós propusemos a criação dessa frente parlamentar como uma medida de repensarmos muitos posicionamentos, muitas maneiras, né, como a gestão pública municipal trata muitas vezes esses casos. Já vou te dar rapidinho, né, apenas uma pequena solução que nós já apontamos. Hoje,
qualquer empreendedor que queira, por exemplo, construir um pavilhão logístico na cidade, precisa obrigatoriamente passar por no mínimo 6 ou 7 setores da prefeitura. É a Procuradoria, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Administração, Gabinete do Prefeito, Secretaria da Fazenda, Licenciamento. Então são vários setores que uma determinada ideia, um determinado projeto precisa ser submetido até a sua aprovação. Isso pode demorar uns 3, 4, 5 meses a 1 ano, 2 anos. Primeira sugestão que nós fizemos, criar um escritório de empreendedorismo que num único espaço, numa única sala, esse empreendedor terá a resposta de todos esses órgãos, obviamente que centralizados, conciliados, facilitando a vida daquele que quer empreender. Ele não quer nada no município, a não ser a licença, os carimbos, a autorização necessária para o seu negócio. Eu peço licença, então, para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Márcio Patucci, do PDT. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Márcio Patucci, do PDT. Vereador, no bloco anterior a gente estava falando sobre a questão tributária, né? A gente tem muitas dificuldades, então, das empresas iniciarem as operações. Essa é uma reforma que também precisa acontecer no país. Com certeza, a reforma tributária, na minha visão, é a mãe das reformas que o Estado brasileiro, obviamente, tem que enfrentar. Nós já passamos pela reforma trabalhista, está em pauta a reforma previdenciária, a reforma política, a cada véspera de eleição, ela é apresentada tanto por um conjunto de deputados ou senadores e acaba sendo um grande factoide, porque aquilo que precisa ser alterado no sistema político brasileiro não é enfrentado porque, obviamente, que vai contra os interesses daqueles deputados e senadores que hoje fazem parte desse grande sistema falido que é o sistema político e eleitoral brasileiro. E por óbvio que a reforma tributária, agora sim respondendo à tua pergunta, ela precisa ser encarada como algo necessário no país. Primeiro, por conta de uma situação. Hoje, de cada R$100 que é produzido de todo o produto interno bruto, melhor dizendo, no país, aproximadamente R$35 fica para o Estado a título de tributo. Ou seja, o empreendedor, o empresário que produz, quase que mais de 1/3 daquilo que ele produz, ele tem que deixar com o Estado, para o Estado fazer, obviamente, que as suas necessidades, cumprir toda aquela sua rotina que a gente sabe que mesmo com tanto dinheiro, a arrecadação ano passado foi mais de R$2 trilhões, ou seja, o nosso problema não é dinheiro, o nosso problema é a arrecadação que ela muitas vezes é equivocada sobre determinados setores, que muitas vezes penaliza essa produção em 35%, penaliza o consumidor, nós consumidores, que comparado a outros países, para você ter uma noção, a média de tributos sobre o consumo nos Estados Unidos é 21%. Aqui no Brasil passa de 45%. Então, o mesmo copinho d'água que uma família com alto poder aquisitivo compra, é o mesmo copinho d'água que uma pessoa com baixo poder aquisitivo, obviamente, ela compra. Então, isso cria uma desestrutura no sistema tributário, favorece, obviamente, aquelas pessoas que teriam condição de contribuir de forma mais apropriada e penalizam de forma excessiva a grande base da população, que são as classes com menor poder aquisitivo e que, obviamente, que dependem de setores de consumo. E, claro, que a indústria nacional, que precisa de alguns incentivos, ou seja, de alguma visão melhorada sobre determinadas espécies tributárias, com redução de alíquota, com redução até mesmo da postura governamental sobre essas cobranças, isso nós não temos.
o que dificulta em alguns setores a produção, porque encarece a produção, encarece aquilo que é repassado ao consumidor, e lá no consumidor final nós recebemos produtos que, teoricamente, comparado com outros países que têm um preço menor, aqui são cobrados de forma excessiva, né? Vamos pegar um caso, o litro da gasolina, do combustível, né? 1 litro de gasolina, nós temos no país aproximadamente 55% são tributos. A gente olha para o Paraguai, 16% é tributo. Mas como? Porque lá o Estado paraguaio entende que toda essa produção, por ser um bem de consumo necessário, o Estado não precisa, né, impor cobranças de forma taxativa, ou de forma excessiva, melhor dizendo. E aqui no país não. Então, é uma grande fonte de arrecadação. Outro problema, que quase 40% daquilo que é arrecadado no país, dos 2 trilhões que eu falei, isso vão para pagar juros da dívida pública, vão para os bancos. É como nós tivéssemos, né, uma relação em casa, eu tenho um financiamento no banco e 40% da minha renda vai para esse financiamento. Eu tenho que atender todas as outras necessidades. Eu tenho que pagar aluguel, tenho que comer, tenho que comprar remédio, tenho, né, que me manter, me vestir, e muitas vezes não sobra dinheiro. Isso é o que acontece com a União. A União arrecada demais, mas ela tem um compromisso histórico e que não é enfrentado através de auditorias, até mesmo para saber se realmente quando que termina de pagar essa conta, e o governo brasileiro tem reiteradamente feito esses pagamentos na medida em que sacrifica investimentos para a população brasileira. Aí falta dinheiro, obviamente, na saúde, falta dinheiro na educação, falta dinheiro na infraestrutura básica, falta dinheiro em setores estratégicos, como é o caso da energia, os setores de comunicações, né, que todo momento, a todo tempo, estão passando por instabilidades, e isso faz com que o país, que é um país pujante, ele, né, cresça demoradamente, né, comparado com outros países. Então, eu vejo que há uma proposta encaminhada no Congresso Nacional, está tendo a sua tramitação regular, mas que ela precisa, de fato, ser aprovada, encarada todas essas condições, reduzindo a carga tributária da classe consumidora, reduzindo a carga tributária da classe que produz, ou seja, né, das indústrias, das empresas que produzem, favorecendo com que o consumo, né, ele possa ser aumentado no país, porque se está barato esse copinho de água, eu vou tomar mais água. Se está barato o litro da gasolina, eu vou usar mais litros de gasolina, vou utilizar mais o meu veículo. Então, é essa a lógica. E a partir disso, então, com esse aumento, consequentemente, a economia ela acaba tendo uma outra lógica, uma outra movimentação e também gerando muito mais empregos, que é isso que falta em um país que tem quase 13 milhões de desempregados. É muita gente. Então o governo não incentiva a produção, não incentiva a criação de postos de trabalho e, obviamente, que sufoca aqueles empresários que, obviamente, estão tentando produzir no país. Isso gera, obviamente, que, como já disse, essa cadeia, essa roda, né, que vai possibilitar, então, todo o crescimento econômico. Então, é o que a gente espera. Sem reforma tributária, o país não vai para frente. Vereador, o senhor falando sobre a grande arrecadação da União, eu lembrei de um outro tema que precisa ser discutido e tem grande importância em âmbito nacional, que é a reforma, o Pacto Federativo, que é chamado Pacto Federativo. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, afinal o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais arrecada e não recebe esse retorno de volta. Bem lembrado, Ana Paula. Hoje, de cada R$100 que são arrecadados de tributos no país, para você ter uma noção, R$70 ficam com Brasília, R$20 ficam com o estado do Rio Grande do Sul e apenas R$10 ficam nos municípios. Isso é muito pouco. Como que um prefeito, por exemplo, ele vai com tão pouco dinheiro ter que resolver problemas da saúde, da educação, e vejo que a educação de base é o ensino fundamental, vai ter que estar responsável, né, por setores estratégicos, como é o caso setores de infraestrutura, né, e isso falta dinheiro, e há uma concentração de forma excessiva, e muitas vezes quando um prefeito precisa de algum investimento, ou até mesmo alguma emenda parlamentar, ou qualquer outro recurso, tem que correr para Brasília para tentar barganhar, ou tentar fazer até mesmo acordos políticos para possibilitar investimentos no seu município. Está absolutamente errado.
há muito tempo o Pacto Federativo ele é rediscutido, ou seja, essa divisão dos recursos ela precisa ser mais equilibrado. Esse projeto da reforma tributária que está sendo discutida, já há uma apresentação por parte de deputados que esse cenário, né, de 70% União, 20% Estados e 10% municípios, ele possa ser mais equilibrado, onde os municípios arrecadem muito mais e dependam cada vez menos de Brasília, ou seja, e há um discurso, né, que está, obviamente, que no noticiário e é encampado também pelas confederações nacionais dos municípios, que é muito mais Brasil e menos Brasília. Ou seja, os gestores públicos, os prefeitos municipais, vereadores, não precisam mais dessa articulação e dessa rotina para a busca de dinheiro, né? Aquela velha história, ir lá com o pires na mão. Não. Com essa redistribuição do Pacto Federativo, nós vamos possibilitar e potencializar cada vez mais esse ente federativo, que no meu ver, que é o ente mais próximo da comunidade, ou seja, as demandas que passam a ser resolvidas em favor da população estão muito mais próximas de resolução pelos prefeitos e vereadores. Então é esse entendimento que nós temos que ter. Agora, como que nós vamos convencer quem tem o bolo desse recurso? Como nós vamos convencer quem pode muitas vezes decidir sobre investimentos bilionários no país e que dão todos esses problemas de corrupção, como nós temos visto nos últimos anos. Então, é uma fórmula que nós temos que conciliar. Isso passa muito por uma nova composição, tanto do Senado da República, Câmara de Deputados e também do novo posicionamento do próximo presidente da República. Nós temos que botar de novo essa pauta municipalista, botar de novo esse reenquadramento do Pacto Federativo na medida em que, se continuar assim, logo, a grande maioria dos municípios brasileiros que ainda não estão quebrados, vão quebrar por falta de recursos. E as necessidades, sobretudo essas necessidades sociais, serão cada vez mais precárias. Vai faltar o remédio no posto de saúde, vai faltar o exame, o médico especialista, sem falar nas vagas da educação infantil e também nas vagas do ensino médio. E, vereador, ainda falando sobre essa questão do desenvolvimento, as pequenas e médias empresas são hoje as que mais geram empregos, né, nos municípios e também dão retorno, principalmente porque pagam direitinho seus impostos e seus funcionários. Pensando nisso, o senhor está propondo ao Executivo que estude aquele projeto de implantação da plataforma logística, ou seja, algumas empresas do nosso município teriam um espaço para poder crescer. Na verdade, a plataforma logística é um cenário de que possibilitará, num determinado espaço, com que empresas, né, possam ter condição de vender o seu produto através de centros logísticos, né, ou seja, de áreas de transbordo, como muitas vezes são compreendidos, e que novos empreendimentos possam se associar a essa plataforma e, a partir disso, então, ser compreendido uma concentração tributária e, obviamente, que o município ganha em relação a isso e também essa concentração logística favorece aos empreendedores. Vários municípios do país que estão em processo de crescimento, desenvolvimento, já possuem as suas plataformas logísticas e nós temos uma facilidade rodoviária, facilidade ferroviária e, por que não também pensarmos aí num facilitador do transporte a partir do aeroporto com o aeroporto de cargas. Não é o caso de Passo Fundo, mas nós temos aqui em Vacaria aproximadamente 120, 130 quilômetros aqui da nossa cidade. Então, veja como isso tudo facilita. A rodovia do Mercosul, nós temos uma ferrovia e logo e pertinho da cidade um terminal de cargas no aeroporto. Então, são condições que favorecem. E claro que o município ele tem que buscar encampar, batalhar para isso, para que os incentivos econômicos fiquem aqui na cidade. É mais emprego e mais retorno tributário. Vereador, então, voltando um pouquinho ao passado, qual a avaliação do seu trabalho realizado até o momento aqui na Câmara? Olha, Ana Paula, eu estou muito satisfeito da contribuição que eu tenho oportunizado aqui na minha cidade, aqui em Passo Fundo, em relação àquilo que eu me propus, tanto na primeira campanha quanto na segunda campanha. Que primeiro é ser uma referência, um soldado pela melhoria da segurança pública. Segundo, que é ser alguém que buscasse o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social de Passo Fundo, com a geração de empregos,
com novos negócios, com essa discussão do empreendedorismo, da desburocratização, com a busca de novas infraestruturas, como é o caso do aeroporto, e também algumas batalhas aí que nós temos em relação à BR-285, a Transbrasiliana, a 324, porque eu entendo que uma cidade ela vai ser cada vez maior, ou seja, vai ser compreendida como uma grande cidade quando essas estruturas elas conseguirem ser conciliadas. E a partir disso, nós teremos aqui melhores condições de saúde, melhores condições na educação, porque naturalmente, né, o orçamento municipal, ele consegue acompanhar essa evolução. Isso foi uma receita implantada na primeira gestão do prefeito Ayrton Dipp, que começou o ano de 2005 com orçamento de aproximadamente 115, 120 milhões de reais, e entregou em 2012 com quase 450 milhões de reais. Por quê? Porque houve investimentos nesses setores, né, de infraestrutura, nesses setores de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, e que potencializou o orçamento municipal para que investimentos nessas áreas sociais pudessem ser permitidas. Então, é nessa lógica que nós enfrentamos o nosso mandato, claro, com integração, como tu bem disseste, com as demais entidades. Eu faço uma interação do meu trabalho com o CIDL, com a CISA, com o Sindilojas, com o Sindicato da Construção Civil. Eu converso muito com a Universidade de Passo Fundo, eu falo muito com segmentos da própria imprensa, porque eu vejo que o mandato não é meu, o mandato é do povo de Passo Fundo, o mandato é da cidade de Passo Fundo, e eu tenho que, na medida do possível, compreender essas necessidades. Eu não consigo fazer tudo, não consigo atender, obviamente, que todas as demandas, né? Nós temos aí demandas importantes da área ambiental, na área da causa animal, que nós temos, obviamente, que outros colegas que fazem isso com muita habilidade, né? Mas eu, né, do meu jeito, ao meu estilo, procurei, então, fazer essas ações na área da segurança, na área do desenvolvimento, na geração de empregos e na área da educação. Infelizmente, o nosso tempo de conversa hoje está chegando ao fim, mas, vereador, antes de encerrar, então, prioridades para o segundo semestre e a sua mensagem final aos telespectadores. Olha, a minha grande prioridade é continuar trabalhando, né, da mesma forma que eu tenho buscado trabalhar, com participação da comunidade, com entrosamento até mesmo aqui com os demais vereadores, compreendendo, né, o papel de um vereador de oposição com as ações do Poder Executivo, integrando cada vez mais com os setores estaduais e setores federais, porque eu vejo que só com isso o trabalho ele passa a ser reconhecido, ele passa a ter um respaldo, e não vamos deixar de trabalhar nessas áreas que eu tanto gosto e que tanto atuo. Vamos ser insistentes na questão da segurança pública, persistentes na questão do desenvolvimento, e vamos batalhar muito pela geração de emprego e melhoria da educação aqui na nossa cidade. Vereador Márcio Patucci, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Ana Paula, a oportunidade de conversar com todos vocês aqui da TV Câmara, e fico à disposição para outras conversas. E você aí de casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.